Abram as suas Bíblias aí em Tiago, no capítulo 1, verso 21. Eu quero só, antes de começarmos a mensagem, irmãos, trazer um alerta aos irmãos no que diz respeito à questão envolvendo a carta de Tiago. Irmãos, a carta de Tiago é considerado Provérbios do Novo Testamento. Esse livro, Provérbios, e a carta de Tiago, é um livro muito duro. Se nós fôssemos fazer aqui um expositivo de Provérbios, haveria sim uma dureza muito grande. Eu estava conversando com o pastor Cleilson sobre isso, e ele falou comigo assim: olha, pastor, quando eu fiz a expositiva de Tiago, eu até queria ter desistido, porque ele já tem a expositiva de Tiago. Ele falou assim: não, faça, porque talvez a sua abordagem vai ser diferente da minha, inclusive eu quero assistir. E ele tem me incentivado a fazer essa expositiva. Então, irmãos, a expositiva de Tiago é uma expositiva muito dura. Dura mesmo. Não existe palavra de afago aqui, não existe. Na verdade, a Bíblia não ensina isso. Esse, inclusive, é o diferencial da nossa igreja. Nós não usamos a palavra de Deus para afagar ninguém, mas nós expomos a palavra de Deus da maneira com que ela tem que ser exposta. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, e o confronto, ele nos amadurece. E o texto aí, inclusive, os irmãos podem permanecer assentados, mas com o coração atento. O texto, como os demais, ele não vai deixar de ser uma exortação. A palavra exortar, no original, é chamar ao canto para conversar. Às vezes o pessoal fica brincando aqui, quando eu chamo alguém para conversar, está me chamando para o gabinete, o que será que eu fiz? Os meninos ficam brincando aí, principalmente a gente do louvor, a gente brinca muito com relação a isso aí. Mas, quando a gente chama no gabinete, muitas vezes não é para deixar de usar o cajado, porque o pastor ele tem dois objetos, né? Ele tem o cajado e ele tem a vara. Com o cajado ele conduz, com a vara ele fustiga. Tem alguns pastores por aí que larga a vara de lado e bate e conduz com o cajado. Com ovelha não se lida dessa forma. Então, quando a gente vai usar o cajado para conduzir a pessoa, muitas vezes a gente conduz a pessoa para dentro do gabinete para não expor ela na frente da igreja. Então, isso é exortar, irmãos. E Deus faz isso com a gente. Alguma vez, numa reunião pública, Deus já expôs você com os seus pecados? Porque eu dou graças a Deus, Deus nunca fez isso comigo. Então, exortar é chamar ao canto para conversar. O versículo 21, nós estamos diante de uma exortação. O texto diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor fala no nosso coração, através, ó Deus, de sua palavra. Nosso alimento, Pai Santo, aquilo que nos conduz, nos purifica, aquilo que nos lava e nos regenera, é a tua palavra, Senhor. E nós estamos diante dela com temor e tremor, e pedimos ao Senhor que nos alimente nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos, crendo na tua bondade e no teu favor. Amém. Irmãos, do versículo 19 até o 27, Tiago vai tratar a respeito da prática da palavra de Deus. Então, o título da mensagem é: a prática da palavra de Deus, despojando de toda impureza. Então, qual é a ideia do título? Quanto mais nós praticamos a palavra de Deus, nós vamos nos despojando de toda impureza. Não tem como, meus irmãos, nós acharmos que a vida cristã, ela pode ser vivida de qualquer jeito. Não tem como nós acharmos dessa forma, apesar que nós, com a nossa experiência, eu estou no Evangelho, me entendendo por gente, desde os 16 anos. Eu nasci num lar evangélico, mas eu sempre tive a consciência de que Deus não tem netos. Deus, ele tem filhos. Deus, ele não tem netos.
Se Deus é seu pai, é meu pai, ele é pai de seus filhos. Ele não é avô de seus filhos. E entendendo dessa forma, nós precisamos, enquanto pais, apresentar aos nossos filhos Deus como pai. E desde que eu me entendo por gente, eu observo que existem muitos, mas muitos crentes mesmos, que levam a vida cristã de qualquer jeito, entendendo que nós podemos fazer aquilo que desejamos, como nós já temos visto aí ao longo da nossa vida cristã. Eu tenho certeza que os irmãos também têm visto isso. Infelizmente, pessoas que são alimentadas com um evangelho que eu costumo chamar de evangelho água com açúcar. Essa metáfora, ela consiste em uma pregação, ou apontar para a pregação, ou uma mensagem que, por mais que ela seja cristã, ela vai focar apenas o conforto dos ouvintes, ela vai focar apenas o consolo, como já falamos, sem confronto do pecado, sem exigir renúncia, sem exigir o resultado que conduz a pessoa não a uma experiência profunda, mas a uma experiência superficial. Esse é um evangelho aí fora pregado, um evangelho água com açúcar. Ou seja, é trocado a mensagem de arrependimento e mudança de vida por uma mensagem de incentivo a permanecer como nós estamos. Porque se a palavra de Deus diz que Ele nos ama, e Ele nos ama mesmo, é uma verdade. Deus, Ele ama a mim e a você. Mas como temos falado aqui, meus queridos, o amor de Deus, ele não se manifesta através de uma mensagem romântica. Ele nunca vai chegar para você, antes de nos disciplinar, ou chegar para mim, dizendo para você que te ama. Ele vai chegar para você e para mim com a vara e vai nos fustigar. O autor de Hebreus diz que Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Deus, de fato e de verdade, Ele nos ama, mas a manifestação do amor de Deus é diferente do que é pregado aí fora. Esse era o problema de Lutero. Ele não conseguia compreender ou enxergar um Deus de amor e que ao mesmo tempo era um Deus justo. Ele vai dizer nas suas experiências que o Senhor nos faz ou nos fez, inclusive no entendimento dele daquela época, né? Era uma época medieval, uma época limitada, muito mais limitada do que a nossa hoje. Lutero, ele entendia que Deus, ele nos fez manchados pelo pecado. Sem entender que a mancha do pecado que existe nas nossas vidas, das quais nós nascemos com ela, não foi Deus que nos deu, mas sim recebemos como herança do pecado de Adão e Eva. Como ele não entendia isso naquela época? Ele dizia que o Senhor, o próprio Deus, fez o homem manchado pelo pecado. E mesmo Deus fazendo o homem manchado pelo pecado, zangava-se contra ele. Como é que pode um Deus que nos fez manchado pelo pecado e mesmo assim se zanga contra nós por causa dos nossos pecados e nos ameaça com o fogo do inferno? Esse era o entendimento que Lutero tinha de Deus. Mas nas suas leituras diárias, nas suas devocionais, Lutero ele se depara com o texto de Romanos no capítulo 1, verso 17. O meu justo viverá pela fé. Porque a justiça de Deus, ela se manifesta no Evangelho, né? O texto começa assim, eu comecei do contrário, né? Na verdade a justiça de Deus, ela se manifesta, né, de fé em fé, ou através do Evangelho, porque o meu justo viverá pela fé. E quando ele conseguiu fazer a junção das duas coisas, né? Da justiça de Deus e o seu amor, ele conseguiu compreender melhor a maneira com que Deus administra esse amor. A manifestação de Deus com o seu amor para conosco é através de sua justiça.
Ele vai dar aquilo que a pessoa merece conforme as suas atitudes. Não é assim que você faz com o seu filho? Quando ele apronta, você não dá vara para ele ou você o premia? Ah, que bonitinho, toma aqui uma balinha. Deus não faz assim conosco. Porque eu tenho certeza que não é assim que você faz com o seu filho. Então Deus, Ele nos ama de fato e de verdade. Isso é uma verdade bíblica, mas Ele quer de nós uma mudança de vida. A ideia hoje que nós queremos trabalhar é ver sobre as exigências do Evangelho para com a nossa vida. Falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Inclusive os batistas, eles são caracterizados por isso. Se você perguntar para um batista, o que caracteriza um batista? Ele vai dizer, o batista ele é caracterizado por ter a Bíblia como única regra de fé e prática. É isso que caracteriza o batista. Falamos também que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós afirmamos que seguimos as orientações da palavra de Deus. E se de fato e de verdade é assim, nós não podemos somente nos utilizar de discursos teóricos, mas nós precisamos tirar da nossa boca e passar para a nossa prática o que nós aprendemos. Eu tenho dito ao longo da minha permanência aqui, que qual é, ou inclusive é uma pergunta, né? O que nós temos feito com o que é pregado nos púlpitos da nossa igreja? Tanto aqui quanto na sede. O que nós temos feito com as ferramentas que estão sendo nos entregues? É isso que pesa sobre nós enquanto ouvintes e precisamos passar a ser praticantes da palavra de Deus. Porque existem muitas, meus irmãos, muitas orientações da palavra de Deus na forma de se viver o Evangelho. Sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso modelo. Vimos na semana passada que a palavra praticada transforma, ou seja, ela nos convida não a uma mera ortodoxia doutrinária, mas a uma prática piedosa. A fé, meus irmãos, que inclusive é a fé que Jesus Cristo nos deu, ou seja, a fé verdadeira, ela nos ensina a ouvir, ela nos ensina a calar, ela nos ensina a nos dominar, revelando assim a nossa maturidade espiritual. É isso que Deus espera de nós, se é que eu posso dizer dessa forma em relação a Deus. Porque Deus não é como nós. Eu espero algo de alguém, mas falando como se Deus estivesse conversando aqui conosco, é isso que Deus espera de nós. O crente piedoso deixa que a palavra molde as suas emoções. Existem algumas exigências que nós devemos seguir no Evangelho. Porque se nós seguirmos essas exigências, essas orientações, nós vamos entender que no momento de impasse, no momento de confronto, no momento da pele estar ali bem sensível a qualquer comportamento do outro, é necessário o controle. Porque se nós fomos chamados para sermos dispenseiros da graça de Deus, não tem como o nosso discurso estar para o lado esquerdo, aliás, para o lado direito, e a nossa prática está à nossa esquerda, totalmente desassociada. É necessário que a nossa teoria produza a nossa prática. É necessário que a teoria, a leitura da palavra, os ensinos bíblicos, os momentos de devocional, as orações, venham produzir em nós autocontrole, discernimento e sabedoria para conduzir nos momentos de adversidade. Era um momento que a coisa está fritando, quente, é que você pode chegar e trazer uma palavra de tranquilidade. Ser um apaziguador. Inclusive, existem algumas coisas que nós precisamos observar, porque a prática da palavra de Deus, ela nos purifica. A parte A do versículo 21,
Tiago vai dizer assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, é o que ele fala. Ele vai iniciar esse versículo, se nós percebemos aí, numa leitura detalhada, numa leitura detida, nós vamos ver que ele começa a frase usando o termo ou a palavra portanto. Portanto, escrito junto, que no grego é dio, uma palavra que indica uma conclusão lógica, que no nosso português é uma conjunção coordenativa conclusiva, que ao ser usado em um início de frase, introduz uma oração que expressa uma consequência ou conclusão de uma ideia apresentada anteriormente. Qual foi a ideia apresentada anteriormente? Está lá no versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele continua a leitura, está vendo? Para que a gente possa compreender o que o autor dos textos bíblicos está dizendo, nós não podemos abrir mão da leitura anterior e da leitura posterior, que é o que todos nós sabemos e temos ouvido aqui. Nós não podemos desprezar o contexto do texto que nós estamos lendo. Olha aí, quando a gente continua a ler, o verso 20 de novo diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então ele está fazendo uma ligação do que foi dito no versículo anterior, que inclusive foi exposto aí os efeitos negativos do que é a ira do homem em relação à justiça divina. E aqui no texto está fluindo claramente, meus irmãos, como já falamos, uma exortação do apóstolo para que abandonemos atitudes carnais. Nós precisamos abandonar as nossas atitudes carnais. Nós não podemos, à semelhança dessa lâmpada aqui, nos momentos de adversidade, desligarmos a tecla da luz que brilha sobre nós e agirmos como se não fôssemos criaturas regeneradas. Nós não podemos esquecer disso. É que o pastor Cleus costuma dizer: não, a minha vida na igreja, Deus comanda. Agora a minha vida lá fora, eu levo do jeito que eu acho que eu tenho que levar, e quem administra sou eu. Isso não existe. Tudo que fazemos dentro da igreja e fora da igreja deve ser feito para a glória de Deus. Por isso, quando nós observamos essas coisas, nós conseguimos receber da palavra de Deus e perceber claramente que o Senhor não somente chamou os leitores daquela época, mas Ele nos chama para abandonar tais práticas. A exortação, como já falamos, ela é muito clara aqui aos leitores daquela época e a nós. Ele vai dizer: despojai-vos. Nós estamos diante de um verbo aí, despojai-vos, um verbo no nominativo masculino plural, ou seja, ele está falando não somente para uma pessoa, ele está falando para todos, para um público. Despojai-vos, usando aí para descrever a ação de alguém que se despojou, que tirou o que cobre, que se despiu, ou despiu algo, Quando nós estamos aqui diante da mesa da ceia e todos os elementos estão cobertos, nós despimos os elementos. Ou então, quando você passa aí o dia inteiro limpando a sua casa, quando chega no final do expediente, o que você faz com a roupa? Você entra no banheiro, toma banho, veste ela de novo, vai dormir com ela? Não, Nós tiramos a roupa, jogamos no cesto de lixo, no cesto de roupa suja. Irmãos, se os irmãos tivessem me visto ontem aqui, a minha roupa deveria ir para o cesto de lixo. Nós fizemos um serviço aqui atrás, porque o serviço anterior, que usou para aproveitar o esgoto que já existia, acabou dando problema de novo. Então, como nós temos a festa, eu tive que quebrar o esgoto da cozinha de novo. Aí agora, graças a Deus, não vai dar problema. Porque, coloquei tamanho do cano.
para sair da pia, vai chegar na caixa de gordura que aqui agora está do lado de fora, graças a Deus. E da caixa de gordura até na fossa um cano de 100 milímetros. Agora eu quero ver entupir. Não entope mesmo. E aí imagina a minha roupa como é que estava. Precisa ir para o cesto de lixo mesmo. Mas já pensou você tomar um banho, vestir a mesma roupa e deitar com ela? Será que alguém que deita com você aceitaria deitar com você, se vestido com essa mesma roupa? Uma roupa? Ai, Jesus. Então a ideia aqui é como se você ou eu, chegando no final do expediente, vindo do trabalho, tirar aquela roupa suada e jogar no cesto de roupa suja. É isso que ele está falando aqui. Despojai-vos. Despojai-vos. Olha ele falando aí no texto, portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. É o que ele está dizendo. A imagem é de alguém que se despe de algo impuro, contaminado, implicando em um ato de arrependimento. Eu agi daquela forma, não quero agir mais. Além de nós sermos exortados pelo próprio Espírito de Deus, que habita em mim e em você, somos exortados, precisamos ir lá e pedir perdão para quem ou com quem nós erramos. Este é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento produz tem três características. Primeiro, você se perturba com a situação. Segundo, você toma atitude com aquela situação. Você se levanta. Terceiro, você toma o caminho ao contrário. É igual pegar um ônibus indo para o lugar errado. Você se levanta, corre lá, cutuca o motorista, manda ele parar, você desce e toma o sentido ao contrário. Esse é o verdadeiro arrependimento. Arrependimento que não tem mudança de atitude não é arrependimento. É remorso. Se tiver condição, vai fazer de novo. E a Bíblia, queridos, é bem claro, o arrependimento produz vida, nos conduz para a vida. O remorso, ele é um sentimento que nos conduz para a morte. Olha o que aconteceu com Judas. Apesar dele ser o filho da perdição, mas se nós fôssemos abrir um parênteses aqui, se ele tivesse se arrependido e procurado Jesus, com certeza, Jesus o teria perdoado. Mas ele não procurou porque ele era o filho da perdição. E Jesus fala sobre ele em João 17. Eu roguei por estes, não por aquele, para que se cumprisse a palavra de Deus. Ele é o filho da perdição. Então, quando nós nos despimos, quando nós nos despojamos, está aí apontando para um ato de arrependimento, uma mudança consciente, uma ruptura com o pecado como parte do processo de santificação, conforme Paulo orienta aos cristãos de Éfeso. Ele vai dizer, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Efésios capítulo 4, verso 22. Ou seja, dia a dia, nós precisamos abandonar. Essa deve ser a atitude, uma atitude contínua de nossa parte, como característica de uma vida cristã verdadeira. E ele continua a sua exortação, identificando o que precisa ser abandonado. Ele vai dizer que nós precisamos nos despir de toda impureza e acúmulo de maldade. Impureza no original aqui aponta para a presença e prática de sujeira moral, corrupção interior. Um exemplo bíblico marcante da corrupção interior e da sujeira moral, nós vamos ver lá na narrativa de 1 Reis, no capítulo 21, quando vai contar lá a história horrorosa, horrível, de Jezabel com Acabe. Acabe desejou a vinha de Nabote. Foi fazer uma proposta para ele. Nabote recusou vender a vinha. E ele tinha uma razão por que recusar. A herança para um judeu é o que o identifica. Por isso lá, o episódio das filhas de Zelofeade. Por isso que elas foram até Moisés. Nosso pai morreu e não deixou filho homem. Todas as filhas, ou todos os filhos são mulheres. Quase aconteceu isso na casa do meu sogro.
8 mulheres e 2 homens. Mas no caso das filhas de Zelofeade, a própria palavra está dizendo que nasceu só mulher. Então, naquela época, a mulher não podia receber herança. Só o homem. Por mais que elas não fossem casadas, o irmão, homem, receberia a herança. Então, elas foram até Moisés e choraram lá. Correram atrás de seus direitos, e Moisés foi consultar a Deus, e Deus consentiu ou concedeu a elas o direito de herança. O que identifica um judeu é a sua herança. Se ele não tem terra, ele não é ninguém. Você pode pesquisar, você não vai ver um judeu vendendo a sua herança. Não é igual o brasileiro, que quando perde o pai, a primeira coisa que faz é torrar a sua herança. Ou botar ela a perder, porque não custou o sangue dele, e nem o suor dele. Havia lá em Belo Horizonte uma central, ou uma loja de departamento, igual aqui a Havan, muitos anos, ela surgiu na década de 80 ou 70, se não me engano, a Mesbla. O filho, ao invés de ter sido conduzido à empresa para trabalhar quando era criança, 12, 13, 14 anos, porque naquela época podia, começar como office boy, não, o pai esperou ele se tornar um jovem e colocou ele como vice-presidente da empresa. O pai morreu, ele se tornou o presidente. E aí quem morreu depois foi a empresa. Porque não sabe quanto é que custa. Mas aí o que aconteceu? Acabe fez a proposta, como os irmãos já conhecem a história. Nabote não aceitou e Acabe foi para casa todo choroso e ficou lá, virado para o canto da parede, chorando. Aí Jezabel, nós estamos diante daqui de um homem banana e uma mulher abacaxi. De fato e de verdade, cabe direitinho o título para eles. Acabe um homem banana e Jezabel uma mulher abacaxi, porque só tinha e produzia problema. Ela vai e levanta homens mentirosos, paga esses homens e acusam Nabote. Nabote é morto. Aí ele vai lá e toma posse da vinha de Nabote. Em Ezequiel 22 também fala a respeito da idolatria e da opressão, da ganância, diz respeito aos pais de Israel, de Jerusalém. Depois leia lá os 2 textos, 1 Reis capítulo 21 e Ezequiel 22. Os irmãos verão a deplorável situação do povo de Israel. O autor também trata a respeito do acúmulo de maldade. Aqui, acúmulo de maldade é periceia caquias, que aponta para o excesso de más atitudes. Aí Jesus Cristo, no cumprimento do seu ministério, ele vem declarando, para que desta geração, olha Jesus falando da geração dele, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, disse Jesus, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Lucas 11, 50 a 51. No contexto judaico, meus irmãos, no contexto judaico-cristão, impureza não é apenas ritualística ou ritual, mas principalmente ética, pois as tramas e intrigas eram urdidas nos cantos e nos cômodos mais escondidos ali do sinédrio. Queridos, a ênfase aqui está na intenção de eliminar não só o pecado que nós podemos ver, mas sim o pecado que atua no interior do nosso ser, o que está oculto. E também, inclusive, são estes que são os mais persistentes. Os pecados que nós escondemos, aquilo que as outras pessoas não podem ver, que só você ou eu pensamos que sabemos, mas que Deus sabe. Essa é a intenção de Tiago. Despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Precisamos nos despir dessas coisas. E em segundo lugar, depois de termos visto isso, a prática da palavra de Deus, ela quando nós a recebemos,
ela começa a trabalhar em nós o processo de purificação. A parte B do versículo 21 vai dizer assim: recebei com mansidão a palavra em vós implantada. A Escritura, quando é recebida com humildade, e humildade que denota fragilidade e dependência, reconhecer que eu preciso de Deus, reconhecer que eu preciso me humilhar diante de Deus, porque eu preciso da assistência de Sua palavra, eu preciso da presença dEle. Inclusive Davi fala sobre isso. Depois de ter pecado, Davi, ele confessa o seu pecado, se achega diante de Deus em arrependimento e pede a Deus: Senhor, não retires de mim o teu espírito, e devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação. As pessoas confundem, né? Ficam com aquele sentimento de vazio, de oco dentro quando peca, e as pessoas pensam que perderam a salvação. Por isso o ensino arminiano aí fora, né? Peca, pede perdão, ou então peca, Deus vai lá e apaga o nome do livro da vida, aí depois pede perdão, Deus vai lá e escreve de novo. Não, Deus, ele não retira de nós a salvação, mas ele retira de nós a alegria da salvação. A intenção de Deus é que nos voltemos a Ele, porque independente de calvinistas e arminianos, nós, todos os dois grupos, que inclusive irão morar no céu, são crentes, todos os dois grupos, sabemos que quem deu a salvação foi Deus, e quando Ele tira a alegria da salvação, Deus sabe que nós, por sermos regenerados por Sua graça, voltaremos a Ele. Senhor, tira de mim essa angústia do meu coração, renova em mim, Senhor Deus, um espírito voluntário, um coração quebrantado diante do Senhor. Devolva-me, Senhor Deus, a alegria da tua salvação. Davi sabia disso. Então, quando nos achegamos em humildade diante de Deus, nós estamos reconhecendo diante dele a nossa fragilidade e a nossa dependência. Porque essa humildade, ela transforma a mente e o comportamento do regenerado, não do ímpio. Deus não tem compromisso com o ímpio. Inclusive, nem a oração do ímpio Deus ouve. Deus tem compromisso com os seus filhos. Falamos no início, né? Que Deus disciplina aquele a quem Ele quer bem. Ele fustiga com vara o seu filho. Romanos, no capítulo 12, verso 2, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa deve ser a atitude mental do crente, determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho. Assim também declara Pedro. Ele vai dizer: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai, diz o texto, ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Os irmãos perceberam que Pedro, ele fala e usa o mesmo texto de Tiago, despojai-vos, ou despojando-vos, o mesmo termo, ele usa. E ele começa dizendo maldade, dolo, e ele usa o termo hipocrisia. A palavra hipocrisia no grego identificava os atores de teatro naquela época, que estavam em alta. Os gregos gostavam disso, além do exercício atlético, o exercício, inclusive lá é que se desenvolveu as Olimpíadas. Eles também tinham os anfiteatros, os locais onde é que o povo ia para assistir às peças. E a palavra hipócritas identificava o ator daquela época. Quer dizer, quem é hipócrita hoje é quem está encenando algo que não é verdade, que não é real. Isso é ser hipócrita. Por isso que quando nós falamos assim: você está lendo a Bíblia? Estou, pastor. Está lendo mesmo? Cuidado para não ser um ator.
Os atores usavam máscaras feitas de cera. Ali que surgiu a palavra sinceridade. Quando ele está com a máscara de cera, ele está apontando uma face que não é dele. Então ele não está sendo sincero. Ele está com cera, ele está com a máscara. E quando ele está sem a máscara, ele está sem cera. Ou seja, ali que surgiu a palavra sinceridade. Então quem é sincero, ele não usa máscaras. Quem não é hipócrita não é um ator, não finge. Ele faz de verdade. E ele está usando esse termo aqui, Pedro. Não devemos ser hipócritas, não devemos ter inveja, e devemos abandonar toda sorte de maledicências, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por que o colostro é o primeiro volume de leite que a criança tem que tomar? Porque é ali que está as verdadeiras bactérias boas para proteger a criança, vamos dizer assim, bactéria, contra doenças. Por isso que na saúde é incentivado o aleitamento materno. As mulheres são incentivadas a amamentar seus filhos. É esse contexto que Pedro está falando. As crianças precisam do leite materno, assim como nós devemos entender que precisamos da palavra de Deus para o nosso crescimento. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. E então, queridos, mediante o poder do Espírito e pelo interesse da vida por vir, ou seja, eu não estou preso na minha vida aqui, eu estou aguardando a vinda de Deus, eu preciso me entregar para uma vida ou uma vida sincera diante de Deus, e não baseada em modas passageiras dessa época. Devemos experimentar as mudanças da palavra de Deus em nossas vidas, pois somente através dessa renovação santificadora é que o crente torna-se sensível o bastante para provar. A palavra pronta para discernimento. Tá mexendo no feijão, pega a concha do feijão e põe na mão para provar o quê? Se está com sal bom, não é assim que nós fazemos? É isso que ele está falando. Quando o crente é exercitado na palavra, ele tem condição de provar, de discernir o comportamento ou os comportamentos, se eles estão ou não em consonância com a vontade de Deus em cada situação, pois ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus que dá essa nossa, que na verdade não é nossa, né? Vem de Deus. Esse nosso discernimento é a palavra de Deus que nos dá esse filtro, que não nos permite ou que nos protege engolir qualquer coisa. Hebreus capítulo 4, verso 12, o autor vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Tiago também relata que essa verdade só poderia se tornar palpável através do Evangelho de Jesus. Já era uma realidade na vida de seus leitores. Tiago declara a palavra implantada, ou seja, já colocada no coração do crente, como uma semente viva. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Portanto, meus irmãos, devemos receber com alegria essa palavra que é poderosa, através de uma vida prática e sincera diante de Deus. Em último lugar, a palavra de Deus, ou a prática da palavra de Deus, nos conduz à salvação. O texto, a parte C do versículo, vai dizer: a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
A palavra de Deus tem poder salvífico. É o dunamis susai mesmo. Ela foi plantada no nosso coração, ou no coração do crente, como uma semente viva. Mas não está aqui sendo usada por Tiago somente falando a respeito da salvação, ou como uma conversão inicial, mas ele está apontando para o processo contínuo de santificação. É essa palavra que é poderosa para vos salvar, para ir salvando vocês, para ir nos salvando. O profeta vai dizer: Senhor, salva-nos e seremos salvos. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. É um processo contínuo. É isso que Tiago está falando. Produzindo frutos que apontam para a realidade de uma nova criatura. E eu creio que eu estou diante de novas criaturas aqui. Pessoas as quais o Senhor gerou na eternidade. Filipenses capítulo 2, verso 12, Paulo vai declarar: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não a salvação integral no sentido de redenção, mas com ênfase especial sobre a santificação do crente. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação para o crente sem a palavra de Deus. Ontem eu conversava com uma das jovens sobre isso aqui. Não existe vida cristã, não existe santificação para o crente sem a palavra de Deus. Crente que não lê a palavra de Deus é presa fácil. O processo de santificação requer obediência à exortação e compromisso com a palavra de Deus. E como diz o texto, ela é poderosa. É Deus quem planta a palavra para o nosso nascimento. E podemos perceber que foi o querer dele, do contrário, não aconteceria. Tiago 1,18. Já falamos sobre esse texto, mas é um texto maravilhoso. Olha o que o versículo está dizendo. Pois segundo o seu querer, segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Paulo, queridos, declara a mesma realidade a Tito. A mesma coisa que Tiago está declarando aqui na sua carta, Paulo vai declarar na sua carta a Tito, no capítulo 3, verso 5, ele vai dizer: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra de Deus que diz é que nós temos o Espírito Santo. Está lá em Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo nos foi dado como garantia de que o Senhor voltará para nos buscar. A partir desta realidade, meus irmãos, o regenerado coopera ao receber a palavra com mansidão, rejeitando assim o pecado. Está vendo aqui? É sinergismo mesmo, não é monergismo. O sinergismo é quando Deus entra em parceria conosco. O monergismo é quando só Deus age. Deus é monérgico, ou seja, só Ele realiza o poder, que é o que significa essa palavra, na salvação. Mas na santificação o Senhor nos chama para uma parceria, para caminharmos com Ele, para receber dele força, a fim de que possamos prosseguir na caminhada. Por isso, essa nova condição, a condição do regenerado, traz com ela uma nova realidade, pois o crente não vive mais para si mesmo, mas por aquele que o salvou. Paulo disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Portanto, como fruto dessa palavra plantada em nós, somos chamados a frutificarmos para a glória de Deus. E quando passamos para aplicações práticas, nós podemos examinar algumas coisas que nos chamam a atenção. A primeira delas
é que devemos examinar e remover as roupas sujas, como já falamos, as roupas sujas da nossa alma. Que impureza ainda estamos vestindo? Que atitudes precisamos nos despojar delas? Segundo, devemos receber a palavra com um sentimento correto no coração. O que significa mansidão em nossa relação com a Bíblia? Temos lido para obedecer ou só para nos informar? Temos lido a Bíblia para obedecê-la ou só para nos informar? E aqui eu trouxe uma frase do pastor Josemar Bessa, que a irmã Marina gosta muito de ouvir ele. Josemar Bessa vai dizer: nós não devemos ler a Bíblia para dominá-la, mas devemos lê-la para sermos dominados por ela. Nós não devemos ler a Bíblia com a intenção de dominar a palavra de Deus, mas nós devemos ler a Bíblia com a intenção de sermos dominados por ela. Terceiro lugar, confie no poder da palavra para nos salvar nesse processo de regeneração. A transformação não vem do esforço humano isolado, mas da palavra viva agindo no interior de cada crente e entre os crentes. Há áreas em nossas vidas que precisamos dessa salvação contínua. Todos os dias precisamos ser salvos em certas áreas da nossa vida. Porque se nós não nos pegarmos a Deus, nossos próprios pecados contumazes nos arrastam para a enxurrada. Concluindo, queridos, a vida cristã, ela não é passiva. Tiago nos chama a uma ação dupla. A primeira, despojar-nos de tudo o que contamina. A segunda, receber humildemente a palavra que Deus implantou em nosso coração. Quando essa prática se tornar constante, experimentaremos o poder salvador e purificador da palavra, que nos transforma a cada dia mais e mais à semelhança de Cristo. Não acabou. Só vai acabar o dia que Jesus voltar, ou o dia que o Senhor chamar, ou a você, ou a mim. Aí, Ele nos chamando, nós seremos aperfeiçoados, e Ele nos levará para o céu. Agora, enquanto isso não acontece, as adversidades estão aí para nos provar, e o Senhor nos desafia a sermos aprovados, porque nós não estamos sozinhos na adversidade. A Bíblia diz que Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar?